Em Naruto com Minato Temple era divertido, mas a realidade é muito mais séria. Ninguém é bom ou mal por completo. As pessoas são o que mais lhes beneficia. O sistema corrupto de Konoha. Uma infância difícil e um terceiro Hokage manipulador. Me escondendo de Danzo e sua raiz enquanto me fortaleço. Isso não é mais um anime, não. É a vida real e cada detalhe importa. Graças a Deus eu tenho um sistema. Preciso ficar forte porque é a lei da sobrevivência do mais forte. Eu não possuo Naruto nem nenhum outro nome de personagem que eu use neste livro, além do meu personagem principal e do personagem que eu criei. Junte-se ao meu Patreon e receba mais de 20 capítulos antes das atualizações da Webnovel. Patreon.com/Kamideman Capítulo 1 Modelo Minato. Reescrita. Não sei por que estava tudo escuro. Eu também não tinha muita energia. Cada parte do meu corpo dói. Eu queria abrir os olhos, mas não consegui. Talvez estejam abertos, mas acho que não. Eu estava chorando. Conseguia ouvir minha voz, mas era como se eu fosse um bebê. Era difícil até mesmo se concentrar em algo por mais de um segundo. Estou muito cansado e com dor de cabeça, mas eu precisava saber o que estava acontecendo. Eu precisava me concentrar. Pude sentir que alguém me carregou nos braços. Eu conseguia ouvi-los falar, mas não tinha a menor ideia do que estavam falando. Eu conseguia ouvi-los falar, mas não tinha a menor ideia do que estavam falando. Talvez seja japonês. Parece muito com os animes que eu costumava assistir. Abri os olhos com muita dificuldade, e a primeira coisa que vi foi um borrão. Tudo estava embaçado, e a luz estava machucando meus olhos. Eu estava com sono. Eu queria dormir e deixar de lado essa luta inútil, mas algo em minha mente me impelia a abrir os olhos e ver onde eu estava. Finalmente, depois de muitas tentativas de esfregar os olhos com minhas mãozinhas, consegui enxergar claramente. Vi uma pessoa me olhando com olhos azuis brilhantes. Ele era bonito. Tinha cabelos loiros e lindos olhos azuis. Quando olhei em volta, encontrei uma linda mulher ruiva com uma expressão um pouco cansada, olhando para mim e para outro bebê em seus braços. Um bebê que era a cara do homem bonito. Que algo me veio à mente, como se eu soubesse o que estava acontecendo, mas não conseguia me concentrar de jeito nenhum. A outra criança tinha 3 marcas de bigode nas bochechas. Ele sabe onde está, mas, para o bem da sua vida, não consegue se concentrar nesse pensamento. Era como se seus pensamentos estivessem escapando de seu controle e se afastando dele quanto mais ele pensava neles. Kirito, Namikaze Kirito, foi a única coisa que ele conseguiu entender do que o homem, que muito provavelmente era seu pai, estava dizendo. Namikaze. Ele já tinha ouvido esse nome antes, mas, novamente, não conseguia se concentrar o suficiente para se lembrar quando. Conjunto de modelos do sistema. Status inativo. Conjunto de sistema de energia adicional H******, antes de perder o foco e adormecer. Essa foi a única coisa que ele viu, mas não conseguiu ver a última parte. Salto temporal de 5 anos depois. Konohagakure no Sato Naruto Uzumaki e seu irmão Kirito Uzumaki foram expulsos do orfanato. Os 2 meninos tinham 5 anos de idade, e não tinham para onde ir. Ambos os meninos tinham pele clara, cabelos loiros brilhantes e lindos olhos azuis. Naruto se parece com seu pai, Minato, mas ainda possui traços faciais semelhantes aos de sua mãe, Kushina, e marcas de bigode nas bochechas. Kirito, no entanto, era uma réplica de Minato, seu pai. Naruto estava muito triste e quase parecia que ia chorar. Kirito, por outro lado, não reagiu. Kirito, por ser um viajante, tinha a mente de um adulto. Ele também se lembrava do enredo de Naruto. Ele sabia que, no cânone, Naruto foi expulso do orfanato, mas não sabia com que idade. Ele estava ansioso por isso. Quando ele completou 5 anos, seu sistema foi ativado. Ele se lembra de ter ouvido a voz do sistema uma vez, quando era pequeno, mas não conseguia distinguir se era uma alucinação ou realidade. Mas no seu 5º aniversário, o sistema foi ativado, ou, para ser mais exato, inativo. Modelo do sistema inativo. Essa foi a única coisa que ele ouviu quando acordou no seu 5º aniversário. Ele se esforçou bastante, mas não conseguiu ativar o sistema. A única coisa que ele conseguia imaginar para ativar seu sistema era seu chakra. Diferentemente de seu irmão, Kirito ainda não usou seu chakra, ou melhor dizendo, ele ainda não é capaz de extrair chakra. Ele tentou quando era jovem, mas por algum motivo, não conseguiu. Ele se desmotivava a cada dia que passava por não obter resultado, apesar de se esforçar tanto. Mas depois ele ficou feliz por não ter infundido seu chakra antes. Abrir o chakra mais cedo, por volta dos 2 ou 3 anos de idade, significa entrar para o rol dos gênios, e considerando como Danzo sequestra crianças, que demonstram talento, como se fossem biscoitos dentro de um pote de biscoito. Isso é uma péssima ideia. Ele ainda não sabe por que Danzo não o levou embora,
considerando que ele é descendente do clã Uzumaki. Talvez um dos motivos seja que, assim como seu irmão, ele também seja um Jinchuriki. Minato selou a metade Yang de Kurama em Naruto, enquanto a metade Yin foi selada em Kirito. Kirito não tinha certeza do que era pior, ter o poder da Kyuubi e ser ostracizado por toda a vila, ou não ter o poder e ser capturado por Danzo quando Rocky se recusou a protegê-lo. Ok, talvez a segunda opção. Bom, não que ele possa mudar alguma coisa a essa altura, então que se dane. Talvez Kushina não fosse tão agressiva quanto parece no anime. Quem sabe, quer dizer, qual mãe deixaria seu filho se oferecer para servir de receptáculo para um demônio? Kirito não pôde deixar de se perguntar. A única coisa boa nisso tudo, que deixava Kirito feliz, era crescer como uma pessoa normal e não ser odiado pelo povo de Konoha. Ou pelo menos era o que ele pensava. Ele não tem certeza do porquê nem de como, mas os malucos desta aldeia acreditam que ele e seu irmão são a reencarnação da raposa demoníaca. Pura mentira. Não há como eles provarem que o chakra da 9 caudas está dentro deles, sem mencionar que, mesmo que haja rumores por aí de que eles sejam um Jinchuriki da raposa de 9 caudas, o conhecimento sobre a diferença entre um Jinchuriki e um Biju deve estar disponível na aldeia. Pelo menos os líderes da aldeia sabiam o que estavam fazendo. Foi o que fizeram para deter os civis? Absolutamente nada. E é por isso que ele estava sob constante vigilância. Os Jinchurikis da aldeia. Mas era também por isso que ele estava feliz, pois agora podia sair do orfanato e aprender a controlar seu chakra sem ser monitorado pelo Rocket. Como ele sabia que as pessoas que o observavam, a ele e ao seu irmão, eram membros da Umbu do Rocket. Desde muito jovem, ele conseguia sentir as emoções das outras pessoas. Ele não tinha certeza do porquê, especialmente porque ainda nem havia desbloqueado seu chakra, mas conseguia. E ele sempre conseguia sentir a emoção de uma pessoa perto de seu irmão. Ele testou isso deixando o irmão sozinho no parque uma vez e fugindo, e os Anbu não o seguiram de forma alguma. Talvez porque ele tivesse muito menos probabilidade de se meter em problemas do que seu irmão, e só havia um Anbu naquela época. E o fato de um membro da Anbu ser enviado pelo Rocket é fácil de deduzir. Em Konoha, existem apenas duas forças que monitoram diretamente os Jinchuriki da vila, Hiruzen Sarutobi e Danzo Shimura. E o fato de ele conseguir sentir as emoções dos Anbu significa que eles não são radicais. Agora finalmente posso liberar meu chakra sem ser monitorado pelo Rocket, pensou Kirito. Ele não acreditava em Hiruzen Sarutobi de forma alguma. Ele e seu irmão foram mantidos em condições desumanas no orfanato durante todo o tempo que ele consegue se lembrar. O atual Rocket não fez nada a respeito, principalmente se considerarmos que ambos são filhos dos heróis da vila, o quarto Rocket e sua esposa. E Kirito se recusou a acreditar que Hiruzen não sabia ou não podia fazer nada a respeito. O motivo era o seguinte: primeiro, ele tem um agente da Umbu monitorando-os, e em segundo lugar, ele é um Rocket. Caramba, então não. Kirito Namikaze não confia no Rocket nem em ninguém. Aliás, é curioso como Naruto sempre recebeu o nome Uzumaki neste mundo. Foi Kushina quem fez isso, e Kirito recebeu o nome Namikaze. Isso torna as coisas ainda mais estranhas, já que o nome Naruto veio de Jiraiya, o que indiretamente o faz vir de Minato, enquanto o nome Kirito foi sugerido por Kushina. Como se estivessem jogando um jogo de "você está sugerindo que o Heffen de Ref irá de mim". Kirito não conseguia entender o que eles estavam pensando. Com esse pensamento, Kirito continuou tentando infundir seu chakra todos os dias, sempre que conseguia se afastar do Sombo. A cada dia, ele sentia o poder dentro de si ficar mais forte, prestes a explodir, mas não conseguia. Isso se prolonga por um mês. Nesse mês, tanto Naruto quanto Kirito estavam morando nos arredores da vila, caçar e acampar todos os dias. A vida era difícil para eles, mas ambos trabalharam duro, de alguma forma. Sobreviveram. Tanto Kirito quanto Naruto eram odiados pelos Soujuns, sem mencionar que eles nem sequer vendiam comida ou outros itens importantes e necessários na loja. As coisas não chegaram a ser extremamente físicas, pelo menos não da forma como algumas fanfics afirmam, mas isso não significa que estivessem completamente sem aranhões. Alguns moradores da vila costumavam machucá-los quando ninguém estava olhando. O ódio de Kirito por eles era intenso, mas ele precisava se conter por enquanto. Kirito estava meditando novamente, bem longe de Naruto para evitar o Sombo. Ele estava perto. Ele podia sentir. Hoje, Kirito estava sentindo um chakra imenso dentro de si. Ele estava tentando canalizar esse chakra para poder desenhá-lo. Após a sétima tentativa, ele finalmente conseguiu extrair o chakra. Instantaneamente, todo o seu corpo foi coberto por um chakra azul muito denso e ele ouviu o som do sistema mais uma vez. Modelo do sistema ativado. Modelo para instigar Minato Namikaze. Todas as informações relacionadas sendo transferidas para a mente do hospedeiro. Por um tempo, Kirito sentiu todos os tipos de memórias invadindo sua mente,
seguidas por uma dor intensa. Sinal sonoro. Transferência concluída. Modelo Minato 1% de parabéns ao anfitrião por ativar o sistema, vinculando o chakra da nove caudas com o modelo de progresso, removendo a consciência da nove caudas. Chakra atualmente utilizável 1%. Kirito ficou atônito. Ele possui o chakra da Kyuubi. Ele sabe disso, mas o que significa aprendê-lo com o molde? Remover a consciência. Isso significa que agora que esse é o chakra dele, ele não precisa implorar por chakra a uma raposa do tamanho de uma montanha, como seu irmão terá que fazer no futuro. Talvez se ele tenha conseguido isso por ter recebido o modelo do Minato. Minato também possui o chakra das nove caudas no Ename. Possível? Bem, isso não importa, contanto que ele esteja ficando mais forte. Porque mesmo metade do chakra da Kyuubi é suficiente para atingir o nível de poder de um Super Cat. O problema é que seu corpo não consegue suportar tanto poder agora, nem mesmo 1% do poder de Kurama. Mas isso também significa que ele possui chakra praticamente ilimitado, assim como seu irmão. Talvez ele não consiga usar o poder diretamente, mas pode usá-lo para aumentar sua resistência e executar jutsu sucessivamente. Naruto poderia ter feito isso se tivesse se dado ao trabalho de aprender algo além do Rasengan. Não que haja algo de errado com o Rasengan, mas mesmo assim, agora ele precisa planejar o que fará no futuro. Uma coisa é certa, ele não vai se deixar manipular por outros como seu irmão e seu pai. XXX. Nota da autora: esta é a primeira reescrita da história. Estou super animada para fazer isso. Quase me senti como se escrevendo esta história pela primeira vez. Se você quiser ler até 20 capítulos à frente, acesse patreon.com/kamidemon. Convite para o Discord. https://discord.gg/vq83cn2s4 Capítulo 2 Clone de Sombra e Hiperfoco. Reescrever. Já se passaram 5 meses desde que Kirito abriu seu modelo. Atualmente, Kirito está trabalhando em seu taijutsu. Ele também queria aprender Sheikinjutsu, mas não conseguiu porque não tinha Sheikinsu Kunai. Ele também não tem dinheiro para comprá-los. Mesmo que consiga o dinheiro de alguma forma, ele duvida que possa comprá-los na aldeia. Outra coisa muito importante em que ele estava trabalhando era o clone sombrio jutsu. Praticamente todos os jutsus que Tobirama Senju criou são cheios de bugs, e Shadow Clone não é exceção. Se as condições permitirem, este jutsu pode aumentar o processo de aprendizagem de qualquer shinobi em quilômetro. Kirito queria aprender esse jutsu pelo mesmo motivo. Sem falar nisso, com a ajuda deste jutsu, ele também pode enganar os outros e usar a maior parte do seu tempo para treinar. No entanto, há um problema em aprender essa técnica. Todas as técnicas que estão nas memórias de Minato são, na melhor das hipóteses, nebulosas. Então, para ele, lembrar dessa técnica é mais difícil do que parece. Talvez ele abra mais técnicas e memórias à medida que melhora o modelo. O único é que todas as técnicas básicas, como clonagem normal ou substituição, são facilmente lembradas por ele na memória de Minato. Isso fez acreditar que seu progresso no modelo de Minato não foi suficiente para obter o clone de Sombra Jutsu. Atualmente, seu progresso é de apenas 3%, o que ele melhorou ao aprender o estilo Fast Fist Taijutsu de Minato. Ele ainda não dominou, mas está chegando. Agora ele também tem 3% do Chakra Kurama, embora ele não possa usá-lo porque seu corpo não permitirá. Mais uma vez Kirito se senta meditando para encontrar todo o processo do clone de Shadow Jutsu. Quanto mais ele se concentrava e por mais tempo, ele percebe que estava ficando difícil se concentrar, mas, ao mesmo tempo, ele estava se lembrando cada vez mais da técnica. Talvez fosse esse o problema. Lembrar técnicas das memórias de Minato se tornou mais difícil se seu nível de modelo não fosse alto o suficiente. A certa altura, ele pensou que não seria capaz de manter o foco, mas mesmo assim fez isso e ficou surpreso com o que aconteceu a seguir. Ele se viu sentindo tudo, como se ele estivesse conectado com tudo ao seu redor. Era difícil de manter, mas ele conseguia sentir melhor os movimentos acontecendo ao seu redor. Ele conseguia senti-los melhor e era um pouco mais lento, como se ele diminuísse a velocidade de um vídeo em 0,75x. Kirito ficou surpreso com a melhora. Ele estava bem. Por enquanto vamos chamá-lo de Hyperfocus. Preciso trabalhar nessa pequena trapaça que tenho no futuro. Isso definitivamente me dará alguma vantagem no futuro. Kirito murmurou para si mesmo. Ele se perguntou como estava fazendo isso. Deveria haver uma razão pela qual ele poderia fazer isso, mas ele não tinha certeza. Essa habilidade funciona muito como Sharingan. Nem todas as habilidades de Sharingan, mas ainda assim próximas o suficiente. Kirito ficou muito feliz por ter essa habilidade. Existe a possibilidade de que este seja o Mind of the Kagura, mas duvido. Eu consigo sentir o poder, mas com esse foco maior e o aumento do meu tempo de percepção. Isso não é como Mind of the Kagura,
Kirito tentou se lembrar dos detalhes da técnica e não conseguia se lembrar das semelhanças entre essa técnica e Mind of the Kagura. Deixe isso para lá. Chame isso de hiperfoco por enquanto. Kirito simplesmente deixou o assunto de lado por enquanto. Ele não apenas obteve a técnica do clone Shadow, mas também obteve uma técnica super útil. E isso é uma vitória para ele. Já era hora de Naruto voltar. Eu deveria encontrá-lo no acampamento, murmura Kirito para si mesmo. Quando chegou ao acampamento, viu Naruto conversando com um velho e os dois estavam comendo o peixe que ele pescou. Em qualquer outro caso, Kirito teria repreendido Naruto por dar seu peixe a um velho aleatório, mas ele sabia melhor. O velho sentado com Naruto não era outro senão Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage da Folha. Ele queria ir embora, mas sabia que o velho já o havia sentido, então teve que ir falar com ele. Naruto, quem é essa pessoa? Perguntou Kirito com curiosidade em seu tom. Ele queria se mostrar como um bom menino que tinha vontade de atirar em Hiruzen. Kirito, veja, eu fiz um amigo. O nome dele é Hiruzen. Naruto disse com entusiasmo. Prazer em conhecê-lo, Sr. Hiruzen, disse Kirito respeitosamente e fez uma reverência. Hiruzen apenas acenou com a mão e pediu que ele se sentasse e comesse o peixe como os dois estavam fazendo. Kirito simplesmente faz isso. Ele não falava muito, ele só ouve seu irmão falando. Hiruzen e Naruto falam sobre viver ao ar livre, e depois perguntam a Naruto se ele gostaria de viver em um apartamento se Hiruzen lhe der um. Naruto estava animado e Kirito também sorriu e concordou. Hiruzen parou de prestar atenção em Kirito depois de ver que ele não estava respondendo muito, e até mesmo ficando um pouco em guarda contra ele. O que é compreensível considerando que ele é um estranho. Mais tarde, quando Hiruzen vai embora, ele também disse aos dois irmãos que enviará alguém para escoltá-los até seu novo apartamento. Naruto ficou tão feliz que quase chorou, mas Kirito ficou bravo. Agora ele sabe que Hiruzen Sarutobi é alguém que quer controlar os dois. Ele queria dizer isso ao irmão, mas isso criaria mais problemas. O que ele precisava fazer agora era ficar mais forte e proteger a si mesmo e a seu irmão. O mais importante para ele agora era aprender o clone de Sombra Jutsu e então começar a completar o modelo de Minato. No dia seguinte, Naruto e Kirito foram enviados para seu novo apartamento pelo Sombo. Mais tempo passa e Kirito aprende o clone das Sombras Jutsu. Levou algum tempo, considerando que seu chakra atual não era suficiente comparado ao nível de chakra de Naruto quando ele aprendeu a técnica pela primeira vez. Naruto aprendeu essa técnica em apenas uma hora. No momento em que Kirito aprendeu Shadow Clone Jutsu, houve uma notificação do sistema. Apito, domínio da técnica. Parabéns por obter domínio de uma técnica. Como usar essa técnica sem sinais de mão? Uau! Que legal! Kirito deu um soco no ar. Kirito faz sinais e relaxa após dominar com sucesso o Multi-Shadow Clone Jutsu. Devo ensinar algumas dessas habilidades a Naruto também. Mas considerando a personalidade do meu irmão falastrão, eu deveria. Kirito se pergunta, não saber quando é o momento certo para ensinar Naruto ou contar a ele sobre seus pais ou sobre ele ser um Jinchuriki. Kirito suspirou novamente e deitou-se no chão pensando na futura Academia Ninja, da qual ele teria que ingressar em breve. Se você quiser ler até 20, os capítulos seguintes vão para patreon.com/kamidemon convite para Discord, https://discord.gg/vq83n2s4 capítulo 3 Feliz aniversário. Reescrever Salto de tempo. Um ano depois Kirito cresceu um pouco no ano passado. No ano passado, ele tem trabalhado duro para ficar mais forte. No entanto, ele só conseguiu aprender 3 novas técnicas em todo o ano civil, e com cada técnica que aprendeu, ele adquiriu maestria. O que significa que ele pode fazer isso sem suspirar com a mão e até mesmo com alguma variação, se desejar. A técnica de substituição, técnica Shanshin, transformação técnica, ele aprendeu todas elas. Ele até aprende o arremesso de shake, com kuna improvisado com madeira. E quando ele estava pensando em tudo isso, de repente o sistema tocou. Apito, parabéns anfitrião por desbloquear 10% do modelo de Minato. Recompensa do sistema está sendo concedida. Técnica de clone de sombra atualizada para técnica de clone de sombra múltipla. Isso chocou Kirito ainda mais. Ele não sabia que se aumentasse o progresso no modelo receberia recompensas. Isso é incrível. Quase pensei que precisava roubar aquele maldito livro de células para conseguir essa técnica, considerando que não a obtive diretamente das memórias de Minato. Talvez o sistema esteja lhe dando não apenas o jutsu de Minato, mas até mesmo suas capacidades. Kirito estava muito feliz, e agora estava ansioso pelo que receberia quando atualizasse seu modelo para 20%, 30% ou até 50% e 100%. De qualquer forma, hoje é o aniversário dele. Ser irmão gêmeo de Naruto significa que no seu aniversário as pessoas são mais hostis com você. Ele queria comemorar hoje com o irmão porque, em algumas semanas,
ele e Naruto se juntaram à Academia Ninja. Ele já caçou 2 coelhos selvagens, e comprou materiais de ramen sob transformação jutsu. Ele economizou dinheiro que Rock lhe dá todo mês economizando suas despesas alimentares caçando comida. Hoje ele pode usar parte desse dinheiro para surpreender Naruto e comemorar com ele. Ponto de vista de Kirito. Rapidamente voltei para casa com os coelhos selvagens e comecei a me preparar antes que Naruto voltasse para casa também. Desde o dia em que aprendi o clone de sombra jutsu, tenho passado menos tempo com Naruto e continuei treinando. Na maioria das vezes, eu apenas envio um clone de sombra para acompanhá-lo. Ele conseguiu a memória do clone, mas isso não é o mesmo que passar um tempo com Naruto. Então o plano para hoje é passar um tempo com Naruto. Rapidamente criei 2 clones de sombra depois de sentir que ninguém estava me monitorando. O Hyper Focus é muito útil. Ele não só conseguia sentir os arredores de Naruto, mas também conseguia sentir onde Naruto estava na vila se ele se concentrasse em seu chakra. O chakra de Naruto se destaca entre outros shinobi civis como um polegar dolorido. Eu uso um clone para fazer comida enquanto outro clone da cura sua casa com balões e fotos de alimentos e rokis anteriores. Qual seria o rosto dele se eu dissesse que um de nós é nosso pai? Reflete o Kirito consigo mesmo. Eu pessoalmente trabalho preparando o ramen que ele compra no mercado. Em 15 minutos com a minha velocidade, tudo estava concluído. Naruto estava a 30 segundos de distância a pé. Fecho rapidamente todas as cortinas e desligo as luzes e velas, pronto para surpreender Naruto em sua entrada. Eu sou o irmão de casa. Fim da prova. Ponto de vista de Naruto. O que eu fiz de errado? Por que eu e meu irmão éramos odiados pelos outros moradores? Eu nunca tinha visto essa raposa demônio. Como posso ser ele? Naruto estava pensando todo esse tipo de coisa depois de ser intimidado por outras crianças e moradores. Ele queria comprar um pouco de ramen em seu aniversário, mas o Ishiraku-ramen está cheio e outros lojistas não lhe vendem mais ramen. Uma gota de lágrima era visível em seu rosto de 7 anos. Durante toda a sua vida ele só foi tratado corretamente por seu irmão, seu Jiji e o povo de Ishiraku-ramen. Naruto estava caído e queria apenas passar algum tempo com seu irmão agora. Antes de entrar em casa, ele enxuga a lágrima dos olhos e coloca um sorriso falso no rosto. Quando ele abre a porta, ele encontra tudo escuro. O Anbu que estava atrás de Naruto também viu isso. Anbu recebeu ordens dos Hokage para proteger Naruto, mas é só isso. Eles não tinham permissão para interferir em nenhum outro assunto. Eles viram que a casa de Naruto estava escura e não havia ninguém nela. Ele já estava em guarda e pronto para proteger Naruto caso algo acontecesse. Entro perguntando ao meu irmão se ele está lá. Irmão, você está aí, cara. Onde você está? Entrei e procurei por Kirito, mas assim que entrei vi a luz acender-se. Toda a sala foi decorada com balões e imagens do Hokage anterior. Finalmente vi meu irmão parado ali com um sorriso de megawatts no rosto. Feliz aniversário, irmão, ele disse em um tom gentil. Fiquei atordoado. Nunca antes eles comemoraram seu aniversário. Eles só desejam quando estão sozinhos. Até mesmo seu irmão nunca se esqueceu de desejar-lhe felicidades, mas ainda assim, eles nunca conseguiram comemorar o dia. Em primeiro lugar, não havia nada para comemorar. Quase todo mundo os odeia mais neste dia. Na maioria das vezes, esse dia foi pior do que os dias habituais. O aniversário deles não era motivo para ficar feliz. Antes que eu pudesse pensar em mais alguma coisa, olhei para a mesa onde havia muitos tipos diferentes de comidas e seu ramen favorito. Fim do pro. Naruto ficou tão feliz com isso que a lágrima recentemente enxugada de seus olhos apareceu novamente. Ele e seu irmão eram as pessoas mais odiadas em Konoha. Ninguém nunca lhes vende nada e sempre olha para eles com ódio. Kirito não se preocupou em trazer bolo. Ele sabia que Naruto ficaria mais feliz em comer ramen em vez de um bolo com um monte de velas por cima. Naruto, por outro lado, não disse uma palavra. Então Naruto correu em direção ao irmão, abraçando-o e chorando. Ok, não bufe na minha camisa. Vamos comer, senão o ramen vai esfriar, disse Kirito. Finalmente, Naruto se acalmou e disse com um sorriso. Ai, vamos comer da Chibayo. Quando o Anbu que seguia Naruto ficou surpreso com a surpresa. Kirito podia sentir isso. Aceita isso. Uma criança de 5 anos consegue passar por baixo do seu nariz. Kirito deu um pequeno sorriso. Dentro de algumas semanas, ele e Naruto irão frequentar a Academia Ninja. Se você quiser ler até 20, os capítulos seguintes vão para patreon.com/kamidemon convite para Discord, https://discord.gg/vq83n2s4 capítulo 4 Academia Ninja. Reescrever. Finalmente chegou o dia em que Kirito e Naruto estavam prestes a frequentar a Academia Ninja. Naruto estava super feliz, mas Kirito, por outro lado,
estava profundamente pensado. A razão é que ele não sabe se deve mostrar o que pode fazer ou se conter. A vantagem de mostrar seu poder é que ele pode ser promovido a Genin mais rápido, e também pode receber algum favor de Rocket. Talvez consiga um ou dois jutsu, mas quase não há jutsu que ele ainda não conheça graças às memórias de Minato. A desvantagem é um pouco mais problemática. Ele será separado de seu irmão. Rocket e Danzo aprenderam sobre seus poderes e capacidades. Para ele, ou é apostar tudo ou ficar completamente de fora. Ele não pode escolher uma opção intermediária. Os dois meninos acordaram cedo hoje. Bem, foi Naruto quem acordou cedo. Kirito apenas tirou uma folga do treinamento diário e foi para a academia. A academia é um lugar relativamente seguro, e para Kirito é um lugar onde ele pode passar o tempo. Mas Kirito tinha outros planos. Ele queria fazer alianças na aldeia através da academia. Este é o melhor lugar onde ele pode realmente fazer amigos, mas também criar parceiros para a vida toda que o ajudarão no futuro. Ele sabe que isso parece bastante capitalista, mas o que ele pode fazer? Ele precisará dessas conexões no futuro. O único benefício que Kirito vê em ir para a academia é que ele pode entrar em contato com os herdeiros do clã. E sim, eles não têm nenhuma palavra a dizer sobre os assuntos da aldeia agora, mas isso não significa que o mesmo acontecerá no futuro. Konoha é uma aldeia onde os clãs têm uma enorme influência na gestão da aldeia. Até mesmo os Roki precisam ouvir os chefes dos clãs se todos estiverem unidos. Então, dito isso, ele tem que fazer amizade com eles. Sem mencionar que ele também queria encontrar a garota por quem sempre teve uma queda no anime. E Manaki feminino. Ele não vai olhar para Hinata. Aquela garota ficou apaixonada pelo irmão dele. Ele não pode estragar isso. Cara, código significa alguma coisa, e Sakura é simplesmente bem. Aqueles que sabem, eles sabem. Então, se ele está procurando uma esposa entre os herdeiros do clã, então somente Ino é a escolha certa. É apenas um ponto positivo que ele sempre teve uma pequena paixão por ela. Mas se isso era anime, o que é realidade ainda está para ser visto. A única outra opção é Tenten e Temari. Há também a opção de contratar Karin, mas, a menos que ele esteja planejando fazer um harém para si mesmo, é melhor que ele se concentre em apenas uma garota. Mas isso não significa que ele se forçará a se casar com a garota ou se casará com ela se não a amar. Ele primeiro tentará ser amigo dela e ver se é exatamente como o que ele viu no anime ou diferente. Então a única coisa que ele vai se esforçar para fazer é dar o primeiro passo para conhecer a garota e depois, é questão de se ambos se encaixam ou não. Todos esses pensamentos ocupavam a mente de Kirito quando Naruto sacudiu e gritou: "Kirito, olha! Estamos aqui, olha", Naruto disse com muito entusiasmo, como se ele tivesse ganhado na loteria. Kirito acreditava que nem ele estava tão feliz quanto Naruto estava agora quando conseguiu seu sistema. Ao entrar na academia, os dois meninos viram muitas crianças da idade deles fazendo todo tipo de barulho e correndo por aí, enquanto o foco de Naruto estava nas crianças risonhas e na quantidade de diversão que elas estavam tendo. A atenção total de Kirito estava voltada para os pais que lançavam um olhar de ódio sobre ele e seu irmão. Kirito não reagiu, mas a raiva reprimida ainda fervia dentro dele. Em momentos como este, ele questiona por que não está destruindo esta aldeia e essas pessoas que já tratam ele e seu irmão como lixo. Por fim, Naruto não aguentou mais e agarrou a camisa de Kirito, que ainda estava pensando se entraria no modo chakra de 9 caudas quando crescesse e destruiria a vila ou não, e o arrastou para dentro da sala de aula. Kirito amava seu irmão, mas isso não significa que ele nunca se irritasse com suas travessuras. Mas justamente quando ele estava prestes a dar uma boa surra no irmão por estragar a camisa e por arrastá-lo para dentro da sala de aula enquanto ainda fazia seu plano de terrorismo, Kirito viu o alvo de seu interesse. Todos os herdeiros do clã já estavam na classe e faziam o mesmo barulho, se não mais, do que as crianças normais, principalmente Kiba, que estava se gabando de algo para a pessoa que estava sentada com ele. Ino e Sakura também não ficaram para trás com suas vozes altas, especialmente Sakura. Hinata, Shuji Shikamaru, Shino e Hinata estavam quietos pelo menos. Ele também viu Sasuke, que ainda não era seu Ueno, algo que mudará muito em breve se ele não estiver errado. O massacre do clã Uchiha não está longe se Kirito estiver certo sobre seu cronograma. Enquanto ele pensava em tudo isso, ele nem percebeu que quem fazia mais barulho depois de entrar na aula era seu irmão. Naruto queria fazer muitos amigos. A triste realidade é que a maioria dos alunos foi instruída por seus pais a não se associar com os irmãos demônios. Esses tolos nem percebem que não há como um demônio hospedar dois corpos diferentes ao mesmo tempo, e o conceito de dividir o chakra em yin e yang não conta. Se eles sabem disso, então não há a mínima chance de não entenderem que são um Jinchuriki e não uma raposa demônio. Kirito ainda está muito zangado com o bastardo que espalhou os rumores. Sim, ele tem 9 chakras caudais agora,
mas não há nada demoníaco nele além de sua aparência diabolicamente bonita. Mas ele não pode mais fazer nada a respeito. Ele tem que simplesmente seguir em frente. Se você quiser ler até 20, os capítulos seguintes vão para patreon.com/camidemon convite para Discord, https://discord.gg/vq83n2s4 capítulo 5 Encontro com Ino. Reescrever. Naruto estava conversando com seus únicos amigos que ele conhecia. Shikamaru e Shuji eram os únicos filhos além de Kirito que conversavam com Naruto. Todos os outros foram instruídos por seus pais a não falar com os irmãos demônios ou eles simplesmente não queriam se conectar com os órfãos sem clã como eles. Um único outro membro da futura equipe 10, se o futuro permanecer o mesmo, estava em seu círculo. Ino era amigo de quase todas as meninas da turma, mas ao máximo com quem ela conversou foi Sakura. Acho que a amizade deles era muito boa antes de toda a competição Sasuke acontecer, pensou Kirito. Quando se trata de Sasuke, ele estava conversando com algumas crianças Uchiha. Talvez houvesse mais Uchiha na turma antes do massacre. A única outra equipe que resta é a equipe 8. Hinata e Shino ficaram em silêncio e não conversaram nada. Mas ambos ficaram em silêncio por dois motivos totalmente diferentes. Hinata era simplesmente muito tímida, e Shino era socialmente desajeitado. A única pessoa falante na equipe 8 era Kiba e ele sozinho estava fazendo mais barulho do que sua futura equipe poderia fazer em um ano inteiro. Enquanto Kirito pensava em seus futuros colegas de classe, ele não percebeu que essas mesmas pessoas também estavam pensando nele. O foco principal de Hinata era Naruto. Ninguém sabe o que aquela garota estava pensando. Shino apenas lhe dá um olhar de análise, enquanto Kiba apenas bufava olhando para ele. Shikamaru e Shuji estavam ocupados demais com Naruto para terem tempo de olhar para ele. Sasuke, por outro lado, olhou para ele e nem pensou muito em sua presença. As únicas pessoas que o notaram foram as meninas da turma. Afinal, Kirito era muito bonito. Ele se parecia exatamente com Minato, que era um assassino de mulheres em sua época. Isso, quando misturado com a aparência calorosa de Kirito, era muito mais atraente para as meninas. Não há problema em dizer que Sasuke e Kirito eram os caras mais bonitos da turma. É estranho porque até Naruto também se parece com Minato, mas ao mesmo tempo não é tão bonito. Talvez porque o formato do rosto dele seja mais parecido com o de Kushinao com aquelas marcas de bigodes. Entre todas as meninas, o mais interessado em Kirito era ninguém menos que Ino. Afinal, quando todas as garotas estão atrás de um emo, e lá vem outro cara igualmente bonito, por que ela não estaria interessada? Não é como se ela estivesse fazendo algum progresso com Sasuke. Kirito não perdeu tempo. Ele rapidamente encontrou seu alvo para começar a fazer contato. No início, ele queria começar com Shikamaru, mas está ocupado com Naruto agora. Então ele se sentou diretamente atrás de Ino, que ainda estava conversando com outras garotas, mas ao mesmo tempo olhava secretamente para ele. Olá, eu sou Kirito Nami. Toseto-se asterisco. Quero dizer Uzumaki. Eu sou Kirito Uzumaki, disse Kirito. Ele quase revelou sua verdadeira identidade. Será uma situação bastante problemática se os outros perceberem que ele sabe de quem é filho. Ele adotará esse nome mais tarde, mas não agora. Ino e Sakura coram depois de ver o sorriso brilhante e ensolarado de Kirito. Bonito. Era o único pensamento em suas mentes. Eu sou Ino Imanaki e esta é minha melhor amiga Sakura Aruno. Prazer em conhecê-lo, Kirito-kun, disse Ino com um enorme rubor no rosto. Ela estava tentando não corar, mas falhou miseravelmente. As crianças neste mundo amadurecem mais rápido, pensou Kirito. Prazer em conhecê-lo, Ino-chan. Sakura-chan, disse Kirito, fazendo seu papel de um garoto bonito e alegre. Com apenas 7 anos de idade, eles não tinham resistência para impedir o rubor que aparecia em seus rostos na frente de um lindo menino. Kirito-kun, eu nunca te vi antes. Você é de alguém de fora da vila? Perguntou Sakura. Ino também estava se perguntando por que ela não sabia sobre um garoto tão bonito que tem a mesma idade que ela. Não, eu costumava usar a maior parte do meu tempo e quase não brincava com outras pessoas. Talvez seja por isso que você nunca me viu antes. Você pode ter visto meu irmão antes. Ele é Uzumaki Naruto. Ele está sentado ali, disse Kirito, e apontou para Naruto. Ambas as meninas olharam para Naruto, e não conseguiam acreditar que Naruto e Kirito eram irmãos. Embora sejam parecidos, há uma enorme diferença. Naruto não parece bonito como seu irmão. Ele é barulhento e usa um macacão laranja horrível. Kirito trouxe roupas melhores para Naruto só para não ter que usar aquela monstruosidade. Mas Naruto, não importa o que Kirito fizesse, nunca desistiu de seu macacão laranja. No geral, as meninas perceberam rapidamente a semelhança entre Naruto e Kirito, mas ao mesmo tempo não conseguiam acreditar que ambos eram parentes e irmãos. Sakura, ao contrário de Ino, foi avisada por seus pais para ficar longe dos irmãos demônios. Agora,
Poucas pessoas viram Kirito na vida real. O motivo é que ele investe principalmente seu tempo treinando ou com seu irmão. Portanto, a única pessoa conhecida em toda a aldeia como a reencarnação do demônio era Naruto. É por isso que Sakura a princípio não conseguiu descobrir que Kirito era um dos infames irmãos demônios. Mas agora, ao ver o Kirito pessoalmente, ela estava tendo dificuldade em acreditar nos pais. Ino, por outro lado, não tinha nenhum tipo de preocupação e conversava com sua paixão quase acadêmica sem nenhum problema. Mesmo em sua vida passada, Kirito não tinha experiência em como conversar com garotas, mas isso não importa a que ponto ele conseguiu os olhares necessários para conduzir essa conversa, sem mencionar que eles têm 7 anos. Isto não é ciência de foguetes para impressionar uma menina de 7 anos e seus amigos. Então foi exatamente isso que ele fez. Faça algumas piadas. Ele riu com eles e mais ou menos os conheceu e até tentou descobrir o que diabos havia de errado com Sakura, mas principalmente colocando seu foco em Ino. Se você quiser ler até 20, os capítulos seguintes vão para patreon.com/camidemon convite para Discord, https://discord.gg/vq83n2as4.